Nossa, pareceu muito vídeo pra criança, né? Um grupo de amigos estão reunidos em volta de uma fogueira no aniversário da Elise. Eles estão jogando quem é mais provável. O mais provável é engravidar antes da formatura. 1, 2, 3. Paxton! Tá de sacanagem, né? Nessa roda, nós temos um casal que não está passando lá pelas melhores fases do relacionamento, que é a Hailey e o Grant, que terminaram recentemente. A gente terminou. O Grant diz então que vai sair pra pegar mais cerveja, e é aí que ele descobre que as cervejas acabaram. E por isso, eles começam a explorar a casa procurando por cerveja. O Lucas encontra uma porta com uma placa escrita "Não entre", e obviamente... O quê? Que placa? Por que eles foram procurar cerveja no porão? Essa porta dá direto lá no porão, e lá eles encontram cartas de tarô. Aparentemente, as cartas foram pintadas à mão por alguém. Com certeza são antigas. Aliás, essa casa que eles estão é alugada por uma das personagens, já que eles alugaram pra poder passar o aniversário da Elise. Mas o que é aquilo? Vintage. Vintage. Os amigos da Hailey começam a pedir pra que ela faça a leitura da sorte deles, mas ela até hesita no começo, porque usar o baralho de outra pessoa vai contra as regras e dá azar. Só que na verdade, 2 segundos depois, a Hailey já é convencida a ler a sorte da Elise. E com base no signo dela, a Hailey faz a leitura. Você é de Libra. Você é curiosa por natureza, mas sua curiosidade quase sempre te leva pro desconhecido. Mas a sacerdotisa, na posição invertida, é um aviso pra você desacelerar. Ela pode te fazer cometer um deslize. A próxima é a Madeline. Eu não sei exatamente como é o nome dela porque eu não lembro. A Hailey faz a leitura dela e diz que, como pisciana, ela tende a fugir quando ela se vê em perigo, mas que agora ela deveria enfrentar os seus medos. A próxima é a Paige, mas antes, o Paxton ele decide sair ali do meio pra dar uma mijadinha. Paxton, quer vir? Sei lá, eu quero muito ir. Jura? Legal. Ir no banheiro. Só que na volta, ele acaba encontrando com uma criatura assim meio tenebrosa que fica observando ele. Ele se aproxima, mas quando ele chega perto, a criatura desaparece. E ele acaba pensando que é só da imaginação dele. A leitura da virginiana do grupo traz como carta principal o mago. Você sempre quer encontrar lógica nas coisas. Esse mês pode ser desafiador. Você pode ter a sensação de que está sendo puxado em 2 direções. Os truques da cartola do mago são enganosos e vão te impedir de ver as coisas com clareza. E agora é a vez do Paxton, já que o Grant tá moiando o rolê. Não, eu passo. O chifrudo do grupo, já que ele é de touro, entendeu? Na leitura dele, a Hailey diz que ele não deve ser tão cabeça dura, já que quando uma porta fecha, outra se abre. Além de que ele vai aparecer de um jeito inesperado pros seus amigos. Agora é a vez do Lucas, e ele tira a carta do Ghostface. Não a cara do Ghostface, só porque na hora que eu tava vendo o filme, eu achei que parecia com Ghostface, mas não é Ghostface. Na verdade, ele tira a carta do ele. Na vez do capricorniano do grupo, a Hailey diz que ele vai ter uma sorte financeiramente falando. Mas ela também pede que ele tenha cuidado, já que a luz do eremita pode acabar atraindo ele pra fora dos trilhos. Pra fora dos trilhos. Tá. Saquei. A brincadeira teria acabado aqui se o Grant não tivesse sentado na almofada, porque ele mudou de ideia assim de última hora. Ok, mais uma leitura. Deixa eu ver se entendi. Você virou as cartas e inventa o que quiser? É assim que funciona? O clima tá ficando azedo, hein, galera? Agora é a vez da Hailey. Ela decide fazer sua própria leitura, mas ela fica desanimada porque ela percebe que sempre tira as mesmas cartas. O seu destino não muda. O Tarô da Morte, filme dirigido por Spencer Cohen e Anna Hallberg, é um dos filmes de terror lançado em 2024. No dia seguinte, na volta pra casa, todos estão colocando as malas dentro do carro. Porque nas próximas 4 horas e 11 minutos, vocês vão se cagar de medo. O quê? O corpo de Beck foi encontrado enrolado no córrego, com os membros retorcidos, parecendo um pretzel. E por incrível que pareça, eu me identifiquei com o Paxton agora. É que eu tô cansada. Vamos deixar alguma coisa passando e tentar dormir? Tá bom, escolhi. Tá bom. 163 pessoas foram encontradas mortas, picadas Cara, em pedaços menina maluca. que foram Onde é que eu feitos fui me por meter? tesoura. No caminho pra casa, eles acabam parando pra abastecer o carro. E o Lucas decide parar ali no posto pra pegar uma raspadinha. E nessa brincadeira, ele acaba ganhando 700 doletas. 4 horas depois, a Elise tá tomando um banho em cal com a namorada. Ai, namoro à distância. Olha, ainda sobrou um. Que grossa! Quando ela percebe que tem algo de estranho acontecendo.
Olá. Oi, alô? Eu tô aqui. Peraí, eu já volto. Ao invés de contar pra namorada dela, ela decide investigar sozinha, mas parece que não é nada. Mas aí... O que foi isso? E novamente ela decide investigar sozinha. Ou talvez ela não esteja tão sozinha assim. Além de passos, ela ouve risadas vindo do sótão. O sótão parece estar vazio. Mas quando ela para de olhar por um segundo e olha de novo, várias velas e cartas da sacerdotisa aparecem na frente dela. E não só isso, o próprio espírito da sacerdotisa aparece e derruba ela da escada. Tá aí o deslize. Mas não só isso, porque na verdade ela tem uma morte bem dolorosa. Ai, minhas costas. Ao descobrir a morte da Elise, o grupo fica abalado. Como uma boa amiga, a Hayley decide passar a noite com a namorada da Elise, pra ela não se sentir sozinha. E não é isso que você tá pensando, que eu sei que você pensou. Terminou? Ai, tá solteira? Como assim? Até porque, né, como deu pra perceber, a Hayley ainda tá um pouco apegada no passado. Na verdade, o que eu ia te contar é que nessa cena, a Hayley explica a história dela com um tarô no passado. Eu cresci numa casa muito antiga em Minnesota. E era onde a gente morava quando ela ficou doente. Eu via ela tentando tratamento após tratamento. E foi aí que me envolvi com o tarô. E enquanto isso, o Lucas tá voltando sozinho pra casa. Pelo menos é o que ele acha. Só que de repente, tudo começa a ficar estranho. Uma luz pisca ali, um barulho estranho lá, até que ele vê uma luz no fim do túnel. Ups. Fugindo dessa criatura, o Lucas encontra um lugar bem aesthetic no meio da estação. A voz da Hayley começa a soar vindo de algum lugar. Relendo. É o Manel. Caneta azul, azul caneta. Não ironicamente, a voz da Hayley começa a fazer a leitura da carta dele novamente. E tudo parece fazer sentido agora, com o que foi dito no começo. Gosta de quebrar regras. Ele até tenta fugir, mas é atraído para fora dos trilhos do trem. No dia seguinte, o grupo descobre a morte de Lucas e eles se reúnem para poder discutir. Foram acidentes. 2 acidentes em 2 dias. Durante a conversa, a Hayley tem um insight do nada e percebe que as mortes estão acontecendo de acordo com a leitura da carta de tarô que foi feita para eles no dia anterior. Na verdade, 2 dias atrás. E apesar de estranho, o grupo parece comprar a ideia e não fazer muitas perguntas. A não ser por Grant, que é o cético do grupo. Pesquisando sobre acidentes e astrologia, eles encontram uma página de uma mulher que parece ter informações úteis. Eles jogam o nome dela na internet e conseguem encontrar o endereço dela, porque nos Estados Unidos é assim que funciona. Ao chegar na casa da senhora, eles são recepcionados com uma história tenebrosa envolvendo o tarô. Não uma, algumas histórias, na verdade. Cidade do México, 1951. 6 mortes misteriosas em menos de 48 horas. Uma conexão entre as vítimas. Todas elas tiveram seus horóscopos lidos em um casamento. A senhora conta pra eles que aquele tarô foi a causa de muitas mortes acontecidas no passado. E que ele era amaldiçoado, já que misturava tarô com astrologia. E vamos para uma cena de flashback. Um conde e sua esposa esperavam o seu primeiro filho. O conde era praticante do ocultismo e ele tinha a sua própria astróloga. Durante uma sessão de leitura de tarô, a astróloga surpreendeu o conde quando disse que a condessa e o seu primogênito não sobreviveriam ao parto. Foi então que o conde cagou e pediu que a astróloga desse um jeito e conseguisse mudar o destino. Ela até tentou, mas mesmo assim, todas as cartas davam no mesmo final. A astróloga fugiu com a sua filha, já que o conde passou a acusá-la de bruxaria. Que arrombado! Um tempo depois, eles conseguiram encontrar a filha da astróloga, e eles mataram ela. Como vingança, ela amaldiçoou as cartas e inverteu o zodíaco, prendendo a própria alma com as cartas feitas por ela. Naquela noite, Pouco tempo depois, o conde
E aqueles mais ligados a ele morreram em acidentes terríveis. E a única forma que eles poderiam usar para sobreviver seria destruindo as cartas. E lá estão eles no carro. A Hayley e o Grant estão discutindo, mas a discussão logo vira desespero, quando o carro para de funcionar no meio da ponte. E mais uma vez, a voz da Hayley começa a soar fazendo a leitura da carta da Madeleine. Quando você se sente em perigo, tem um dia a correr. O que faz sentido? Seu símbolo do zodíaco é 2 peixes nadando pra longe um do outro. Mas dessa vez eles estão juntos e não vão deixar que nada... Não corre! A Hayley corre atrás da Madeleine pra tentar salvar ela, mas é tarde demais. O grupo de amigos se desespera e sai correndo sem rumo. A esse ponto, todos estão de acordo em voltar pra cabana e destruir o baralho. Mas o Paxton começa a gritar dizendo que não vai se envolver em mais uma confusão. Caga no pau. No caminho de volta pra casa, o Paxton é perseguido pelo palhaço desenhado na carta do tubo. No elevador, ele é preso e é atacado pelo palhaço. O resto do grupo consegue chegar na cabana. Eles queimam as cartas e, para surpresa dos fãs de Supernatural, nada acontece, já que a maldição é forte demais. É então que eles pedem ajuda pra velha que sobreviveu, aquela lá do flashback. Dando vida à carta do desfecho da leitura. Mas não adianta muito, já que ela também vai de arrasta depois de invocar o espírito da astróloga. No desespero, o grupo se separa e a Paige é atraída para um quarto, já que o mago tá imitando a voz da Hayley. E assim, temos uma morte bem performática. Aliás, a minha favorita do filme. Eu acho que, na verdade, essa é a única cena que salva o filme, porque, tirando isso, ele é extremamente genérico. A Hayley e o Grant escutam tudo pela tubulação, e eles começam a pensar em como sair daquela situação. É então que a Hayley decide usar o baralho contra a própria astróloga. Mas, deixando o plano de lado só por um segundinho, é nessa cena que o Grant e a Hayley fazem as pazes. Eles são tão fofos. A Hayley tenta fugir, mas a morte consegue alcançá-la. Ela tá quase morrendo quando, de repente, o Grant aparece e salva ela. Calma, você tá bem? Eu achei que você tivesse morrido. A Hayley finalmente alcança o baralho. Ela começa a leitura pra astróloga, até que tenta apelar pro lado empático da coisa. A gente pode escolher deixar ir. A astróloga é destruída. Ufa, o fim parece cansativo, já que eles vão ter que andar por umas 16 horas até chegar na cidade mais próxima. Mas, no final da estrada escura, um carro parece ir em direção a eles. Olha, um carro. O Grant já começa a cagar nas calças de tanto medo. Gente! E olha lá o Paxton! É, galera, quem morreu, morreu, e quem não morreu, não morre mais.